A história começa com Lamille, a protagonista deitada no chão, criando um alvoroço ao implorar permissão para se casar. Seu pai, Chiel Claude, e seu irmão, Siberi Claude, ficam perplexos diante desse pedido inesperado. Riena Claude, sua mãe, pergunta por que está causando um tumulto naquele dia específico. Lamille grita, dizendo que se alguém se opuser ao seu casamento, deveria pisar nela. Riena, sua mãe, acaba pisando no rosto de Lamille, levando-a a considerar tal ato desnecessário. Riena, enquanto pisa nela, questiona se não era isso que Lamille desejava. Lamille retruca, perguntando se caso negasse tal desejo, isso seria o suficiente para obter permissão. Riena responde de forma ameaçadora, desembainhando a espada e indicando que poderia tentar convencê-la dessa maneira. Lamille reconhece seu erro, sugerindo que talvez devesse se sentar. Seu pai diz que Lamille estava inicialmente desinteressada sobre o casamento e o amor, agora está curioso sobre essa mudança súbita e pergunta sobre suas razões. Lamille revela que pensou muito sobre isso. Sua mãe então questiona por que escolheu Roel Jajac. Lamille percebeu pela manhã que havia reencarnado, ao encontrar o nome Riel Jajac em um jornal que segurava, recordando que a novela A Espada Ferida era sua favorita. Nessa novela, Roel Jajac era um cavaleiro imperial e um grande herói. O dilema era que a trama finalizava com o coração de Roel explodindo desde o início, o que o deixava impossibilitado de usar as pernas e controlar sua espada, tornando-o um ex-cavaleiro. Após perder tudo, seu destino era sombrio, levando a uma morte miserável. Decidida a ajudar Roel, mas ciente de que ele provavelmente rejeitaria a ajuda de alguém desconhecido, Lamille opta por se aproximar dele. Considera se poderiam ser amigos ou amantes, mas conclui que o casamento entre eles seria a melhor solução. De volta à conversa com sua família, sua mãe indaga se Lamille está ciente da situação atual do Visconde Roel e se ainda deseja casar com ele. Lamille está consciente da história de Roel na novela, onde perdeu tudo, mas recuperou o núcleo em seu coração que lhe permitiu voltar a se mover. Lamille assegura à sua família que Roel poderá se reerguer, prometendo apoiá-lo. Em seus pensamentos, decide não recuar em favor do seu personagem favorito, mesmo que rejeitem seu pedido. Sua mãe a lembra de que é Lamille quem vai se casar, não ela, então a decisão é dela. Seu irmão discorda, enquanto sua mãe pergunta se este seria o primeiro encontro com o Visconde Roel. Lamille reconhece que provavelmente não terá sucesso de imediato, mas acredita que ao continuar transmitindo seus sentimentos, eventualmente Roel entenderá sua sinceridade. Seu pai pergunta se caso o casamento seja bem-sucedido, ela se mudaria para a casa do Visconde. Lamille nega, planejando levar Roel para sua própria casa, acreditando que o ambiente dos Claudes seria o melhor para cuidar tanto de seu corpo quanto de sua mente. Na mansão Arnhem, o Visconde Roel está realizando o pagamento dos seus únicos empregados e expressando gratidão a cada um deles. Um dos empregados chora, e Roel tem vontade de confortá-lo, mas contém-se. Ele decide que deveria parar por ali naquele dia, já que ninguém o visita. Dentro da mansão, conduzem Lamille à sala de visitas, um espaço equipado apenas com móveis básicos e sem decoração. Ao se sentar no sofá, Lamille compreende a difícil situação de Roel. O Visconde chega e menciona ter ouvido que ela o procurava. Encantada com a beleza de Roel, Lamille se apresenta como Ramille Claude, expressando sua honra em conhecê-lo. Em resposta, Roel afirma estar encantado em encontrá-la pela primeira vez e pergunta sobre o motivo de sua visita. Lamille, aguardando essa pergunta, responde que poderia ser repentino, mas que tinha algo importante para ele. Ela se ajoelha diante de Roel, surpreendendo-o ao pedir sua mão em casamento. Prevendo a possível negação, Lamille já delineia um plano alternativo. Ela menciona ser parte de uma família de cavaleiros e que ela também um cavaleiro, diz ser admiradora de Roel como cavaleiro. Em seus pensamentos, Lamille espera apelar para a linhagem de sua família, enquanto confessa estar observando-o como cavaleiro. A reação de Roel não corresponde às expectativas de Lamille. Ele revela que já não pode empunhar uma espada, deixando-a nervosa e tentando explicar sua intenção. Roel, apesar de não conhecer Lamille, reconhece que a proposta, independentemente de seu motivo, é repentina. Lamille, em seus pensamentos, concorda com Roel, admitindo conhecer sua personalidade por conta da sua vida passada, enquanto ele mal a conhece. Ela se desculpa por não considerar a posição de Roel. Por sua vez, Roel se desculpa pelo olhar gentil dela e pela proposta de casamento. Embora Lamille entenda em seus pensamentos, estava ciente que não teria sucesso em sua primeira tentativa, decide retornar e planejar melhor. Na pousada, um funcionário expressa surpresa por seu retorno imediato.
Lamille explica que continuará suas visitas no futuro, mas não queria arruinar a primeira impressão. Uma empregada brinca dizendo que pensava que Lamille iria sequestrar Roel se fosse rejeitada, mas agora vê a situação como mais normal do que imaginava. Lamille questiona se aparenta ser alguém que planejaria um sequestro, deixando os empregados intimidados. Ela menciona preferir um assassinato a um sequestro, assustando-os ainda mais. Enquanto os empregados retornam com comida para Lamille, ela pede ajuda para planejar sua próxima visita à casa de Roel. No início desinteressados, mudam de opinião ao ouvirem a promessa de uma moeda de ouro por cada sugestão. Propõem o uso da força ou dinheiro para seduzir Roel, ideias que Lamille rejeita, buscando algo mais romântico. Finalmente um deles tem uma ideia mais adequada. No dia seguinte, na casa de Roel, durante uma consulta médica, seu médico comenta que seu núcleo ainda está debilitado. Roel minimiza a situação, afirmando que o estudo tinha um potencial limitado desde o início. Indagando sobre o progresso no laboratório, o homem informa que a peça está quase concluída, mas algumas pessoas suspeitas surgiram novamente. Após encerrarem a investigação, pareciam aliviadas, deixando Roel curioso sobre o real propósito delas. O médico menciona ter ouvido que uma mulher havia visitado, então pergunta a Roel quem era. Roel diz que era Ramille do condado de Crowd, revelando o pedido de casamento e que havia recusado. O homem pergunta o motivo da negação. Roel responde que apesar de ser admirado como cavaleiro, agora se considera inútil. O médico discorda, elogiando Roel como uma pessoa excepcional. Roel, porém, diz que possui dívidas, não seria capaz de pagá-las mesmo se vendesse tudo o que tinha e que seria incapaz de fazê-la feliz. O médico suspira, refletindo sobre a situação e observando que, ao contrário de Roel, Lamille parece não se render tão facilmente, já que ela retorna para outra visita. Segurando um ramo de flores, Ramille retorna mais uma vez para pedir Roel em casamento. Ele diz que são praticamente estranhos um ao outro. Ela menciona a possibilidade de ele rejeitá-la novamente, afirmando que não quer forçá-lo. Roel, firme, recusa novamente o pedido. No entanto, Ramille revela ter outro motivo para visitar Roel, seu interesse na arquitetura da capital, pedindo para ver a mansão. Roel, sem entender muito sobre arquitetura, pergunta se era diferente a arquitetura entre as mansões na capital. Ela, mentindo, aponta que até o teto tem uma beleza arquitetônica diferente. Roel concorda em providenciar um guia para ela, mas Ramille prefere explorar sozinha, explicando que se concentra melhor em silêncio, assim como estivesse apreciando uma obra de teatro ou arte. Ramille consegue chegar ao segundo piso como planejado, lembra sobre o plano sobre a necessidade de conhecer o círculo social de Roel, incluindo familiares, mas Roel não tinha família ou amigos, então lembra-se que ele tinha uma irmã mais nova. Então é surpreendida por uma criança. A jovem pergunta se está bem. Ramille diz que tinha dor leve de cabeça. A criança diz que não é uma simples dor de cabeça se faz você cair no chão. Surpreendentemente rápido, o encontro se desenrola e a menina se apresenta como Armie Arnen. Feliz por estar no quarto de Armie. Ramille é questionada sobre o motivo da visita. Ramille justifica sua visita como uma questão pendente com Roel, expressando saudades por ser Roel. Armie comenta que Roel não pode usar sua espada no momento. Surpreendida pela semelhança entre as palavras de irmãos, Ramille pergunta a Armie sobre seus sentimentos por Roel, e ela destaca a bondade e compaixão dele, elogiando-o por sua atitude. Ramille concorda, compartilhando os mesmos motivos para admirar Roel. Percebendo semelhanças, Ramille sugere que elas se sentem confortavelmente para continuar a conversa. Ramila pergunta sobre o livro que Armie está lendo. Ela diz que é um livro de etiqueta básica. Ramille propõe ensinar etiqueta a Armie e elas fazem um juramento. Em seus pensamentos, Ramille sente que está um passo mais perto de seu plano de colocação da trilha das flores de Roel. Na pousada, uma empregada ruiva pede a Ramille para explicar as regras básicas de etiqueta no momento do chá. Ramille menciona brevemente que é não chegar tarde, mas a empregada, desapontada, exige que ela estude mais sobre o assunto. Há 5 anos, Armie foi o único sobrevivente encontrado na aldeia. Roel ordena que a levem para o campo de refugiados, mas seu cavaleiro relata a falta de espaço no acampamento e uma ordem dos superiores para ignorar os refugiados. Surpreso, Roel ainda insiste em colocá-la imediatamente no campo tem refugiados. Um homem arrogante surge. Roel percebe a medalha no uniforme dele que indica um cavaleiro, e se apresenta. O homem reconhece Roel, e diz que nunca imaginou que iria conhecer. Monstro capaz de assassinar dezenas, então pergunta quantos foi daquela vez.
Após saber quantas mortes foram causadas por Roel, o homem exige as conquistas de Roel em troca de levar a criança para um centro de refugiados. Roel, olhando para Armie, concorda com o acordo, o que surpreende o homem que admite a inteligência de Roel antes de partir. Na mansão de Roel, Armie conta sobre a visita de Ramile ao seu quarto, elogiando a beleza dela. Roel questiona se ela conhece Ramile, e Armie diz que sim e relata a conversa sobre as qualidades de Roel e que Ramile dará aulas de etiqueta, por isso estará com frequência na casa deles. Roel reflete sobre suas recusas ao pedido de casamento de Ramile e pensa se deveria reconsiderar. Notando a preocupação de Roel, Armie sugere que se ele se sentir desconfortável, ela não aprenderá com Ramile. Roel percebe sensibilidade para ler emoções negativas de Armie, então diz que está tudo bem e aprecia o gesto de Ramile. Roel lembra das restrições sociais que a impedia de interagir mais informalmente tanto com crianças da nobreza, devido às origens plebeias de Armie e com as crianças plebeias, por conta do título de visconde do irmão dela. Ele percebe que Ramile é como uma nova amiga para Armie, uma boa influência. Na praça da cidade, Ramile passeia com sua empregada ruiva, carregando seus pertences. A empregada lembra sobre a necessidade de estudar mais, se ela quiser se casar com Roel, provocando Ramile que comenta sobre o breve tempo de estudo de etiqueta dela, questionando a falta de compaixão da empregada. Esta responde que apesar da aparência, Ramile estudou apenas 30 minutos, mas ela não se concentrou nem nesse curto período. Ramile, focada em seu casamento, ignora a importância do estudo e se recusa a voltar para mais aulas. Mais adiante, dois homens, reconhecendo-a como Ramile Crowd, a mesma nega ser essa pessoa. Um dos homens diz que sabiam que era ela, abordam com uma ameaça, insistindo que ela deixe a capital. Ramile, negando-se a ceder à pressão dos homens,